Lolita, luz da minha vida, fogo dos meus lombos, meu pecado, minha alma. Lolita. A ponta da língua fazendo uma viagem de 3 passos pelo céu da boca, a fim de bater de leve no terceiro, de encontrar os dentes. Lolita. A verdade é que o título desse vídeo é um clickbait, porque o que eu vou falar aqui hoje é algo que eu não aprendi lendo Lolita, é algo que eu já sabia, e é exatamente o que me permitiu ler o livro sem cair em muitas armadilhas que o leitor poderia cair ao longo da leitura. E eu vou esperançosamente compartilhar essas coisas aqui com vocês agora. Então, venha comigo, por favor. E qual é essa armadilha que eu disse no começo do vídeo? De forma bem simples e direta, sem ficar enrolando com palavras bonitas, o que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas pegam um livro com um tema pesado, como esse, que vocês já sabem muito bem o tema, ou esse outro livro também, que eu li em conjunto com Lolita, que foi L'Amant, da Marguerite Duras, que é um livro que trata dos mesmos temas, porém dessa vez da perspectiva da menina, e com uma história completamente diferente, que por sinal recomendo a leitura também, recomendo a leitura dos dois. São todos livros muito interessantes, cheios de reviravoltas, mas enfim, vamos pro assunto, não é? O que é essa armadilha? É você pegar esse livro, um livro com uma temática pesada, e rejeitar essa temática porque ela é uma coisa ruim no mundo real, negativa, e não ler o livro, ou condenar o livro. A questão é que esse livro não está lá para fazer uma apologia, ou para fazer uma espécie de banalização do assunto. Esse livro está lá justamente para você enxergar o assunto. E também a experiência artística de ler uma história, e se envolver numa história, entrar numa história, sentir sentimentos com a história. Mas isso até não é o ponto principal desse vídeo. O ponto principal pode ser facilmente exemplificado por essa coisa que aconteceu há uns anos atrás, até agora ainda acontecendo um pouco, que é a polemização dos livros de Dark Romance. Olha, eu não ligo para Dark Romance. Eu pessoalmente acho um gênero bobo, para falar a verdade. Não sei se tem bons, não sei se tem ruins, nunca li um, mas eu sei que se trata da mesma coisa. As pessoas veem uma coisa que elas repudiam em uma obra literária e, por consequência, repudiam a obra, como se a obra fosse capaz de ter um cunho, uma opinião colocada ali. Eu acredito que uma obra de arte verdadeira transcende as opiniões do autor, transcende a política, transcende a estética. Por quê? Porque é muito fácil encontrar evidências de que obras de arte são interpretadas de inúmeras maneiras. Dostoiévski, por exemplo, que era um escritor com um cunho político muito forte na sua obra, uma obra também que foi escrita e popularizada numa época onde a Guerra Fria era extremamente relevante. Existem interpretações de direita, de esquerda, interpretações religiosas, interpretações não religiosas, interpretações filosóficas. Então, uma obra de arte realmente é uma exploração mais complexa do que apenas uma opinião, uma banalização, um jargão simples que atinge aquilo e condena aquilo. No caso, eu li os livros e eu não saí da minha experiência literária sentindo que eu havia banalizado ou de alguma forma apoiado essas coisas horríveis que acontecem por aí. Também não sinto que existe uma romantização da minha parte, e acho que isso é uma questão de maturidade. No caso, óbvio que vão existir livros que tu não quer mostrar para crianças, tu não quer mostrar para adolescentes muito idiotas, muito bobinhos. Falo isso com toda a educação. Mas o ponto aqui não é esse, né? O ponto aqui é que uma obra literária, uma obra de arte, ela, por natureza, é muito mais do que o seu autor,
muito mais do que o seu zeitgeist cultural, ela é uma experiência humana. Ela é uma forma de expressão humana que, ao ser absorvida pelo consumidor, vai te proporcionar uma experiência. E eu acredito que se você tem uma certa ressonância com uma obra de arte, ou se você se interessa por uma obra de arte ou só tem curiosidade, vale a pena explorar. Não devem ter assuntos realmente proibidos, porque quando você começa a proibir um assunto, aí sim que ele começa a realmente se tornar uma coisa complicada, porque é um assunto que ninguém conversa a respeito, ninguém fala a respeito, não ganha atenção e acontece que ninguém sabe nada sobre aquilo, ninguém pensa sobre aquilo, ninguém tem opinião sobre aquilo, e não é nem criar opiniões nem é o ponto principal da obra de arte, mas isso é para debater qualquer argumento que vá pro lado de que o livro está fazendo as pessoas talvez irem para um determinado caminho ruim, né? O que eu quero dizer com isso é que isso, de certa forma, essa parte é retórica, essa parte o livro vai acabar fazendo bem no final das contas. Bom, é retórica, mas eu acredito que ele vai. Eu acredito que a discussão é sempre boa, a discussão livre, a liberdade para todo mundo ter acesso a assuntos, principalmente assuntos ruins, assuntos que nós não queremos na sociedade. Mas o ponto que eu quero realmente passar para você é que a arte vai enriquecer a sua vida. Histórias, livros, músicas, filmes, poemas, esse tipo de coisa tá além do espectro político, do espectro das opiniões das pessoas. É uma experiência que você tem com a obra. É uma coisa que, se você conseguir olhar por essas lentes, você vai aproveitar a arte num outro nível. Esse papo de que toda arte é política acaba sendo uma coisa que mantém as pessoas no mundo político. E você quer que a sua vida seja política? Eu tenho minhas opiniões políticas, mas quando eu chego em casa para ter os meus momentos comigo mesmo, com meus amigos, com a minha família, com as pessoas que eu amo, eu não quero política lá o tempo todo. A vida não é política. A vida é muito mais do que isso. A experiência humana é muito mais do que isso. E eu, até hoje, não consegui encontrar um argumento que me convencesse de que tudo é político, ou toda arte é política. Inclusive, se vocês tiverem por favor, coloquem nos comentários, porque eu quero saber. Eu quero muito saber. Eu realmente não consegui até agora me convencer disso. Eu já ouvi tantos argumentos. Também existe a questão do descobrir. Assim, eu achei que o livro, pelo menos Lolita, ia ser muito mais obsceno pelas coisas que eu ouvi. E olha, eu senti que o autor estava realmente só querendo transmitir uma história e fazer a obra dele. Eu não sei qual era a intenção dele, mas eu não senti apelação, eu não vi cenas de sexo desnecessárias, eu não vi cenas feitas só pra chocar. Eu só vi uma história coesa, com pontos, início, meio e fim. E o que eu vou dizer sobre isso? Eu vou dizer que isso é ruim? Eu vou dizer que isso não é aceitável? Se você não quer ler sobre esse assunto, não leia, pelo amor de Deus. Mas o que eu quero dizer é que o se fechar para um assunto é uma opção. E é uma opção que tem seus benefícios e malefícios. Os benefícios podem ser um certo conforto, uma certa noção de que você não quer temas pesados por aí. Esses podem ser benefícios. Mas os malefícios são que, de repente, a arte pode ficar simples para você. Pode ficar limitada. Realmente, não quero passar nada de querer impor que vocês têm que gostar desse livro. Eu acho que deve ter muita gente que não gosta e com razão. Mas o que eu quero dizer é que existe um certo julgamento das coisas que não deveria estar lá. As pessoas deveriam ser mais de boa e mais curiosas e mais livres para consumir arte. Eu acho incrível que eu tenha que falar, mas eu acho que eu tenho que. Isso não significa nada aplicado na vida real. Meu Deus!
todos os temas desse livro, se fossem aplicados na vida real, se fossem coisas assim, exploradas na vida real, seriam terríveis, seriam coisas deploráveis. Mas não é sobre isso, né? É que nem, de repente, Isso é parecido com eu dizer que tu não pode fazer uma música sobre tal assunto que nem faziam na ditadura, sabe? É uma coisa tosca, limitante, que atrapalha. Acho que era essa a mensagem que eu queria passar pra vocês, gente. Acho que já tá na hora de dar tchau. Até a próxima. Eu tava gravando naquele lugar alto que vocês viram, né? E o guarda aqui da faculdade achou que... Como é que eu posso dizer? Ele ficou meio preocupado, né? Porque viu um cara num lugar alto, né? Que talvez eu pudesse estar querendo fazer besteira.